A paz do Senhor, meus amados irmãos, todos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, mais uma vez, através do nosso canal, a nossa igreja IEADALP Oficial. Sempre se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, dê seu like, curta, comente, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. Hoje, a lição de número 5, lição de adulto, a verdade que liberta. Glória a Deus. Uma temática que estamos aí trabalhando o Evangelho de João, o Evangelho especial por João. Vemos aí desde a lição, primeira lição, segunda, terceira, quarta lição, tratamos sobre a questão lá da água, né? Quando Jesus faz aquela analogia, quando evangeliza a mulher samaritana. Nós temos também a lição quando Jesus coloca como um pão da vida, é verdade. E temos hoje a verdade que liberta, a lição de número 5. Sabemos, dentro do seu contexto, Jesus ele vai a Jerusalém, né? Ele está no meio dos seus familiares. Em Jerusalém, os religiosos, os judeus, escribas, fariseus, já estava tendo lá um grupo de pessoas para prender Jesus. Então, Jesus já estava sabendo que isso ia acontecer por conspiração dos grupos dos judeus, os escribas e fariseus. E o interessante é que quando vamos tratar de João capítulo 7, vamos tratar de uma das grandes festas judaicas, né? O capítulo 7 vai tratar da festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. E sabemos que nós temos algumas festas que se originam lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, né? Capítulo 23, a gente pode observar isto, onde a gente vê a festa Páscoa, né? A festa pascual, que vai tratar sobre a libertação, está lá em Êxodo capítulo 12. Depois nós temos a festa do pão asmo, né? Nós temos a festa do Pentecoste, a festa das primícias, né? Temos, cada festa aponta para Cristo, né? Temos a festa das trombetas, né? E aí nós temos a festa também dos tabernáculos e tantas outras festas do povo de Deus. Então, a festa dos tabernáculos, ela celebra os 40 anos, né? Que o povo veio no Egito e aponta ao futuro reino messiânico, para o futuro reino do Messias. Então, no contexto do Evangelho de João, nós estamos aqui numa narrativa joanina de uma das grandes festas de Israel. E o interessante é que essa festa de Israel, ela tinha alguns significados, né? Ela tinha para o judeu que construía as suas cabanas para lembrar das suas habitações temporárias usadas lá no deserto, né? Como está escrito em Levítico capítulo 23, verso 33 a 44, né? E essa festa trazia para o povo vários ritos, né? O sacerdote ia no tanque e buscava água e derramava no altar, né? E o povo era uma das principais festas. As ruas eram tomadas de gente, né? E interessante que no ponto culminante da festa, num ponto mais relevante da festa, né? Jesus se põe de pé, né? E ele exclama, ele grita, né? No último dia, o grande dia da festa, João capítulo 7, verso 37, na leitura bíblica em classe, né? Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E ele continua: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Perceba
que Jesus estava falando para o judeu para crer nele, porque a palavra dele era suficiente para gerar fé salvífica no judeu. E aí, a célebre frase, que é muito conhecida nesses dias, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus estava falando, a verdade era ele, é o verbo que foi encarnado, o verbo que Deus enviou, e houve agora a encarnação, como diz o profeta Isaías, o Deus conosco, o Emanuel, ele se humaniza através de Cristo para trazer libertação para o povo que cresce no seu nome. Evidentemente que várias festas, ou todas as festas de Israel, apontam para Jesus. A Páscoa falava da sua libertação do Egito, e Jesus, como nosso Cordeiro Pascual, aquele que se chegar a ele está livre da ira futura. Aquele que aceitar ele como seu Salvador e Senhor está livre de tudo que vai acontecer no momento tribulacional. Então, todas as festas apontam para Cristo e tem a sua aplicação para a igreja. Então, a palavra-chave desta lição fala de liberdade, né? De liberdade. Jesus simboliza nos evangelhos que traz a sua vida e obra como o libertador, como o Senhor que liberta, o Senhor que veio com essa missão. E aí Jesus, a verdade em Jerusalém, ele vai se dirigir para Jerusalém. Os judeus já tinham um plano para matá-lo, mas ele sabia que tudo estava no controle, no direcionamento do seu pai. João capítulo 7, verso 1, a gente observa isto. Nesta festa, alguém lhe aconselha a ficar, porém ele escuta as orientações do seu pai e ele vai subir discretamente a Jerusalém durante a festa, né? E já tinha durante a festa os vários comentários de alguns grupos, né? Falando, dizendo que ele não vinha à festa, outro falando que ele era um mero profeta, e desdenhando, né, da vida de Jesus e não creram que ele era o Messias. E ele sobe à festa, né? Ele vai para a festa. Quando chega lá, primeira coisa que o Verbo encarnado faz é ir ao templo, né, para ministrar, para ensinar, né, a verdade. João 14,6, ele diz: eu sou a verdade. Glória a Deus. E aí, quando ele, ciente das opiniões entre as pessoas, ciente do comentário que estava correndo em meio à festa, Jesus, ele traz uma mensagem: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7, verso 16. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas ele não é simplesmente um grande profeta. Ele é o Messias, né? Alguns dos seus milagres, alguém gritava: um grande profeta se levantou entre nós, né? Mas ele é mais do que um profeta. Ele é o Messias, ele é Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí podemos observar que Jesus, quando fala da verdade, fala da sua doutrina, cumprir a verdade que o Pai revelara para ele, no verso de número 17. Ele encontrava-se na Galileia, mas a verdade revelada de Deus dirigiu-se a Jerusalém. Ele foi dirigido a Jerusalém. No ponto 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, né? Aí a gente já vai tratar da questão do capítulo 8, uma narrativa bíblica que os irmãos sabem, um dos textos muito conhecidos sobre a mulher adúltera. Interessante que Jesus estava ensinando, né, enquanto ele estava ensinando a multidão estava num pátio do templo, né, ansiosa por milagres, querendo algo mais de Jesus, né? E a gente teve um detalhe sobre isso na lição passada, é verdade? Agora chegam para Jesus uma mulher
apanhada em adultério para ser julgada publicamente. João capítulo 8, verso 3 ao verso 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, né? E Jesus estava agora sendo colocado em prova, em xeque a sua vida, para ver se ele ia questionar a lei mosaica, se ele ia de contra a lei mosaica, ou qual seria a atitude de Jesus, né? Isso foi um plano dos escribas e fariseus para tentar pegar Jesus em alguma contradição. E aí Jesus tranquilo, ele responde: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João capítulo 8, verso 7. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra a mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. A verdade de Cristo revela quão pecador que somos, como dependente que somos. E quando somos impactados por essa verdade, como somos impactados por Jesus, encontramos libertação do nosso pecado. Porque se pois o Filho liberta, verdadeiramente sereis livres. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos conclui que a gente pode concluir, independente de grau de resistência do ser humano que possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que o próprio Jesus declarou. Ele falou, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Aleluia. Jesus não é a verdade genérica. Jesus não é uma quase verdade. Jesus não é parecido com a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. O nosso Senhor é a verdade única de que todos nós precisamos. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitos procuram na filosofia, outros procuram em outros meios de estudo, mas a verdade que liberta é Jesus. Jesus, a verdade que liberta um pecador. A vida do pecador que se arrepende está garantida quando ele entrega-se a Jesus. João 8:31, Jesus liberta, transforma, porque ele é a verdade. Glória a Deus. A verdade mencionada por João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, é manifestada e é revelada na figura de Jesus. Verdadeiramente sereis livres quando acreditamos e aceitamos a verdadeira liberdade em Cristo, está ligada na nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador. Que possamos compreender verdades que está inserida nesta lição, nesse texto, nesse evangelho de João. Interessante que Jesus vai tratar, Jesus vai falar sobre a verdade, sobre o caminho, sobre a vida, e a mensagem, a doutrina de Jesus não traria tantas popularidade, ele não tinha muita aceitação, né? Ele não tinha muito like dentro dos príncipes e dos fariseus, porque a mensagem de Jesus era a mensagem que contrariava a esse grupo de religiosos, porque eles tinham a sua vida pautada nas suas próprias visão de religiosidade. Ele era muito bom naquilo que ensinava. Os fariseus, eles conheciam a lei, eles ensinavam a lei, mas Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, quando Jesus vai trazer uma narrativa sobre eles, que eles falam, mas não fazem. Jesus chega a compará-lo, né, e a falar de sepulcro caiado. Ele tinha uma aparência, a parte externa dos fariseus, né, trazia para eles algo que impressionava, porém o conteúdo, o produto interno era rejeitado por Jesus através do Evangelho. A festa dos tabernáculos, festa das cabanas, como está inserido no Evangelho de João, nessa lição, trouxe grandes lições para todos nós. Que possamos compreender que o Evangelho de Cristo é um Evangelho que liberta pessoas,
que transforma pessoas, que tira o homem em dado momento que ele está na sociedade, na lameira do pecado, né? E como diz o Salmo de número 40, ele firma os nossos pés, ele tira do charco de lodo horrível, firma os nossos pés, coloca na nossa língua um novo cântico e nós possamos ser um novo homem, porque a palavra que liberta, a palavra que transforma, o evangelho que liberta é o evangelho de Jesus, evangelho que não liberta, evangelho que venha para cá e fique da mesma forma que você vinha antes. Não é evangelho, é simples um mero rito religioso, é simples mérito, palavras de homens, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela traz para nós garantias que possamos ter uma vida transformada através do evangelho de Cristo. A verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo. Portanto, aquele que conhece a Cristo se mantém na verdade, não está mais aprisionado pelo domínio do pecado ou de Satanás, porque a verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Há uma urgência no Evangelho para que o mundo entenda e se arrependa aos pés do Senhor. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Há mais de 2000 anos, ele veio trazendo este evangelho, esta verdade, proporcionando vida e vida com abundância para todo aquele que nele crê, que não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Jesus trouxe uma mensagem simples, uma mensagem sem jugo pesado. Jesus diz em Mateus 11:28, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Jesus não veio com caminho tortos, mas o caminho dele é perfeito. Jesus não veio com algo inovador que as pessoas fizessem tanto para alcançar a salvação, que as pessoas se sacrificassem tanto para receber a salvação. Jesus, ele sacrificou, ele é o vivo, novo caminho. Ele abriu a porta, ele abriu o caminho e ele nos proporcionou a verdade que liberta, a salvação por intermédio do seu sangue que foi derramado no Calvário. Não existe liberdade sem Jesus. Porque alguém já disse, liberdade não é só andar uma rua para outra. Liberdade não é simplesmente ir para um estado, para um país e para onde quiser ir. Liberdade é ter Jesus como seu condutor, como centro da sua vida, como guia, como guarda fiel, como aquele que rege, que norteia, que direciona a vida do ser humano. Isto é a verdadeira liberdade. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, outrora eu era guiado pela natureza pecaminosa, pelo pecado que domina o homem, mas quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele torna agora ser o dirigente do nosso espaço. Ele torna a ser agora o nosso guia. Ele vai agora direcionar o nosso caminho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Verdade que liberta, verdade que transforma, verdade que mostra para o homem o caminho que ele deve andar. Esta é a verdade que a igreja está anunciando. Essa verdade que essa lição traz para nós, um grande cunho teológico, prático para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa ser um aluno ou um professor da Escola Bíblica Dominical. Não perca, não falta a Escola Bíblica da sua igreja. Deus abençoe, Deus continue abençoando a sua família, no nome de Jesus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.